E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver o que significa exatamente esse tal de threshold e por que a gente encontra eles em diversos tipos de processadores de dinâmica. Você enxerga aquele botãozinho lá e você às vezes não sabe muito bem o que tem que fazer com ele. Mas antes de começar o vídeo, eu queria perguntar para vocês realmente sabem o que significa esse threshold? Então, threshold pode ser traduzido como ponto limítrofe, mas além disso, o que ele significa exatamente em cada um dos diferentes processadores de dinâmica? Você sabe disso? Se você ainda não entende muito bem como funciona, por exemplo, o compressor, que é um dos processadores de dinâmica, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que você vai entender direitinho como funcionam os parâmetros do compressor. Então vamos lá dar uma olhada na prática como que a gente pode utilizar o threshold em diferentes tipos de processadores de dinâmica? Então galera, eu vou mostrar para vocês aqui nesses diferentes equipamentos como que funciona o threshold, tá? E qual é a função específica dele em cada um deles. Bom, primeiramente vamos começar com processadores de dinâmica que tendem a diminuir a amplitude ou controlar a amplitude de determinado sinal, né? Vamos falar aqui, por exemplo, do nosso limiter, onde a gente tem justamente a função de limitar, né, como o próprio nome já sugere, a amplitude máxima em nível de pico, ou às vezes em nível RMS, depende muito do funcionamento de cada um dos dispositivos. O ponto o threshold ele vai servir como ponto limítrofe, o ponto até onde ou a partir de onde ele começa a aplicar a limitação no sinal, né? Onde ele começa de fato a limitar o sinal e colocar ele de acordo com os parâmetros que nós estabelecemos. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um ceiling aqui, vamos supor, de menos 1 dB, e depois a gente faz aqui um threshold de menos 3 aqui, mais ou menos, ele vai começar a atuar a partir de menos 3 e vai causar justamente essa limitação aqui até menos 1 decibéis, ou seja, o teto, o ponto máximo dele vai ser menos 1 com o ceiling, mas o nosso ponto principal é o threshold, que é a partir de onde ele vai começar de fato a aplicar, a atuar no sinal. É claro que o ataque também, muitas vezes, que é um parâmetro disponível em alguns limiters, tá? Também tem que estar bem rápido para que ele atue nos primeiros picos. E também ele vai parar de atuar dependendo do nosso release, tá? Então depende muito desses parâmetros e o ponto a partir de onde ele começa a atuar é o threshold. Então passou do threshold ele vai começar a aplicar aquela redução de ganho que o próprio limiter tem, se é em nível RMS, o nível de pico vai variar de limiter para limiter ou das opções que você colocou nele. Bom, vamos lá direto para o nosso próximo processador de dinâmica, que é o famoso compressor, né? A gente já vem vendo ele em alguns vídeos e basicamente o que a gente tem aqui nele é o nosso controle de threshold, fazendo assim, vai ficar bem didático se eu aumentar um pouquinho o nosso ratio, tá? E a gente baixar o threshold, estão vendo? Então é o ponto a partir do qual ele começa a atuar no sinal. Bom, a gente também tem o nosso Ni, galera, e o Ni, ele também influencia no quanto que a compressão, ou seja, o ponto a partir do qual a gente começa de fato a comprimir, tá? É claro que quando a gente deixa o Ni bem assim, bem hard Ni, tá? A gente vai fazer com que ele atue bruscamente a partir de um certo ponto no threshold. Se o nosso Ni tiver mais suave, como esse aqui em 20 decibéis, tá? A gente vai ter uma curva maior e ele vai começar a aplicar uma compressão suave já nos sinais lá de baixo até a parte de cima, até ele de fato atingir o threshold, ele vai aplicar o ratio total e no caso do limiter é o ratio infinito, tá? Onde a gente limita de fato o sinal. Então, no caso aqui do nosso compressor, nesse aqui a gente tem um controle desse Ni, mas o nosso threshold é que vai estabelecer o ponto limítrofe de fato da onde ele vai atuar. E ele pode começar a atuar um pouquinho antes quando tiver um Ni mais suave. Entenderam? Então, é basicamente essa lógica. Bom, já aqui no nosso gate é um outro tipo de processamento de dinâmica, né? O gate ele vai ter justamente a função contrária à função do compressor e do limiter. Ele vai colocar, né, fazer com que o sinal, na verdade, passe a partir de um determinado ponto estabelecido pelo nosso threshold. Então, se você estabelecer um ponto aqui, vou estabelecer um ponto, vamos supor, aqui em menos 25 decibéis, tá? Mais ou menos, tá? Então, menos 25 decibéis e todo sinal que
ultrapassar menos 25 decibéis, de acordo com esse tempo de ataque, desse tempo de release, ele vai sair, ele vai aparecer para nós, né? Do contrário, ele vai sofrer uma redução e não vai aparecer de fato. Então, só passa quem passa aqui do nosso threshold. É claro que ele também tem uni na atuação dele, é claro que ele também depende do ataque, do release e, obviamente, do nosso hold, que é o tempo que ele segura sem permitir que ele tenha um release e nenhum ataque, né? Então, ele deixa passar e fica aberto durante aquele tempo, tá? E daí, ele pode ter um hold mais fechado, né? Mais rápido ou não, tá? Então, tudo isso afeta muito o comportamento de cada um dos processadores de dinâmica, mas o ponto do threshold é determinar a partir de que ponto que ele vai atuar de fato, ou seja, a partir de que ponto que o sinal vai passar no caso do nosso gate. Já no caso do expander, a gente tem uma lógica muito semelhante à do gate. A diferença principal é que a gente vai afastar dois níveis de sinal diferentes, tá? Então a gente vai colocar mais ou menos assim, um ratio específico em duas camadas de sinais diferentes, distantes aqui a partir do nosso range. Então esse range é a nossa distância entre essas duas camadas de sinal e quanto de distância que a gente vai estabelecer entre elas. Aí o nosso threshold aqui vai servir para colocar esse ponto um pouco mais para cima ou mais para baixo. Para dar um exemplo bem prático para vocês, eu trouxe o sinal de um bumbo aqui que eu vou tocar junto com esse expander e vocês vão reparar que quando ele está desligado, né, quando eu estou sem threshold nenhum, tá, todo o sinal vai passar. Reparem bem. Então eu vou colocar todo o meu threshold aqui para baixo e tudo que tiver acima desses menos 60 decibéis fs vai passar e não vai sofrer nenhuma redução, tá? Que é justamente isso que o expander faz. Ele reduz uma camada e deixa passar simplesmente aquilo que está a partir de uma outra camada. É quase como se fosse um gate. Ele vai aplicar um ratio específico ou uma redução de ganho específico somente no sinal que ultrapassa, né, aquilo que foi estabelecido no threshold, tá? Então, diferente do gate, ele não vai ter um ratio infinito, ele vai ter um ratio de acordo com o que você parametrizar na sua unidade. Então, aqui nesse caso, a gente está praticamente deixando todo mundo passar, colocando em menos 60 decibéis e vocês vão ouvir o som aqui como é que fica. O ataque bem rápido, o release bem rápido também, então atuando rapidamente sobre o sinal e já fazendo com que ele segure o sinal novamente. Então tá passando todo o sinal. Se eu subir o threshold, só bumbo e caixa. Bom, com isso já dá para exemplificar como funciona o threshold no caso aqui do nosso expander. No caso do nosso compressor vai ser exatamente o oposto disso. Ele vai comprimir o sinal, mas não vai segurar o sinal e não vai dividir ele em duas camadas. Ele vai fazer simplesmente a nossa compressão famosa que a gente já explicou em vários vídeos. É isso então, galera, espero que vocês tenham entendido como vocês podem utilizar o threshold no compressor, no gate, no limiter e também no expander. E também, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de alguns dos termos que a gente vem mencionando nos vídeos, é só dar uma olhada nesse glossário aqui, gratuito, para vocês entenderem exatamente o que é cada um dos termos que a gente vem usando. Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, de apertar aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo e não se esqueçam das nossas lives todas as terças-feiras às 20h30. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.